Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis. Capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 25. Vou estar usando a NAA. Diz a palavra do Senhor. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem, se encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Amém. Vamos orar? Bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que nos ensina, que nos orienta e nos guia, nos consola, nos instrui, nos edifica. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, mais uma vez, por meio
da pregação, por meio do ensino da Santa Escritura. Que o Senhor abençoe o seu povo com a tua verdade e que o nosso coração esteja aberto a ela, inclinado a ela e obediente a ela. Que os nossos ouvidos, Senhor, não sejam apenas ouvidos curiosos a respeito do que tu disseste ou que a Bíblia registra e ensina, mas que os nossos ouvidos sejam famintos pela tua verdade para, de fato, aplicarmos isso na nossa forma de viver, na nossa forma de ensinar, na nossa forma de pensar sobre o mundo que o Senhor fez. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podem sentar aí. Quando nós lidamos com o texto de Gênesis 1, temos aqui não apenas um registro histórico, que é um registro histórico do que aconteceu no início de todas as coisas. Temos aqui, em primeiro lugar, uma revelação, porque é impossível que o homem, mesmo empreendendo todos os tipos de pesquisas científicas, possam chegar a uma concepção precisa de quem é aquele que criou todas as coisas. Mesmo quando nós pensamos sobre a criação ou sobre um projeto inteligente na criação por meio da teoria do design inteligente, a teoria é científica e ela não pode levar aquele que estuda a teoria ao Deus Salvador. Apenas reconhecer que existe um projeto, de que existe uma mente infinitamente sábia, existe alguém poderoso que empreendeu tudo isso, toda essa ordem na criação. Somente a Escritura pode dizer quem é este Criador. Porque se nós adotarmos apenas a teoria científica como a base pela qual nós chegamos à conclusão que um Deus existe, vamos parar aí. Deus existe, mas não sabemos quem é esse Deus. Apenas teremos a convicção de que realmente é impossível que a coisa seja fruto do acaso ou seja fruto de um processo evolutivo. Nós precisamos das Escrituras para sabermos quem é esse Deus ou quem foi esse Deus que criou todas as coisas. E a Escritura começa nos dizendo isso. A Escritura começa pressupondo a existência de Deus e dizendo quem é esse Deus. Em Gênesis 1, que é o nosso caso, Elohim, mencionado no versículo 1. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós lemos o versículo de número 3 e 4, nós vamos perceber alguns detalhes importantes nesses versículos. Primeiro no 3, o haja luz. No 4, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. No 5, Deus chamou a luz como dia e chamou a noite ou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Algumas coisas que nós precisamos considerar aqui, em primeiro lugar, é que Deus é aquele que denomina as coisas. Deus não é apenas o criador do mundo ou do universo. Deus é o criador da linguagem. A linguagem é importante. Por isso que um cristão não diz todes. Certo, irmãos? Porque Deus disse macho e fêmea. Eu criei macho e fêmea. Não tem neutralidade nisso. Não tem uma união cromossômica diferente. Macho e fêmea. Se há uma diferenciação na forma que esse macho e fêmea vivem, não é um erro da linguagem de Deus. É um efeito da queda. Os irmãos me entendem? É um efeito da queda. Mas Deus cria macho e fêmea. Obviamente que quando a queda acontece, vários desequilíbrios vão invadir o mundo criado perfeitamente por Deus, não apenas alcançando a humanidade, mas alcançando a própria criação. Outra coisa que nós devemos considerar aqui é que a Bíblia nunca chama a criação de natureza.
A Bíblia nunca chama a criação de natureza. Chama de criação. Porque Deus fez. Eu sei que nós usamos comumente, coloquialmente, o termo natureza. Muitas vezes vocês vão me ouvir também falando isso. Natureza. Porque é o uso que nós estamos usando no nosso tempo. A linguagem, à medida que a história avança, a linguagem é dinâmica, então ela vai mudando. Né? Então, o que você fala hoje, uma pessoa há 20 anos atrás não falava. Né? Talvez, se você chamar uma criança de 7 anos e perguntar a ela, vós me ser, quer almoçar agora? Ela vai dizer quem? Né? Quem? Então a linguagem vai mudando, né? Certa vez conversando com um irmão num sítio, ele disse, eita pastor, parece que hoje vai ter uma manga de chuva. Eu disse, o que é uma manga de chuva? Para mim, manga é uma fruta. No máximo, uma manga de uma camisa, né? Toda essa questão do campo semântico na nossa língua é extremamente complicado, porque uma palavra pode ter vários significados diferentes a depender do seu contexto. Então, a linguagem vai mudando. Ok, nós não temos problema quanto a isso, mas nós devemos observar que há questões da linguagem que são determinadas por Deus. Determinadas por Deus. Quando Deus chama luz de dia, chamou trevas de noite, Deus estava conceituando as coisas. E observe que aqui na criação da luz, nós não temos astros ainda. Certo? Isso é muito significativo e importante. Outra coisa que nós devemos considerar aqui é esse raciocínio que o Espírito Santo está nos levando a ter por meio de Moisés, de chamar a luz de dia e as trevas de noite. Então Deus está falando a respeito de um período de tempo. Mais à frente nós vamos observar aqui no versículo, tarde e manhã, minha gente. Porque essa era a concepção hebraica do dia. Então nós estamos falando de um dia de quanto tempo? 24 horas. Essa é a forma hebraica de contabilizar o dia. Então Deus está falando a respeito de como funcionarão os dias. O texto vai nos mostrar que Deus faz isso para que os homens saibam muitas coisas a respeito da sua vida e a respeito do próprio Deus. A primeira coisa é que há um descanso diário. Nós precisamos parar para descansar. À noite, naquela época dos hebreus, não tinha energia elétrica, né? Não existia eletricidade. Então Deus ensina ao povo que ele deve ter um descanso diário. Mais à frente, nós vamos observar na próxima semana que há um descanso semanal. E quando a lei de Moisés vai se desenvolvendo, nós vamos perceber que há um descanso sabático, inclusive para a terra e para os animais. Então, em Gênesis, nós vamos observar, nos livros de Moisés, nós vamos observar uma profunda teologia do descanso. Abre parênteses, que não é teologia da preguiça. Fecha parênteses. Teologia do descanso é diferente da teologia da preguiça. Da mesma forma que Deus ordena descansem, Deus ordena trabalhem. Não é? Aquele mandamento é um mandamento duplo do decálogo. Trabalhem e descansem. Em períodos mais curtos, com relação a um dia, em períodos mais longos, em relação a um período sabático, ou na nossa linguagem, férias. E agora eu sei que eu devo estar despertando angústia naqueles que nunca mais tiraram férias, né? Mas nunca mais tirei férias, mas o que é isso? Quem inventou? Da onde vem? A outra coisa que a gente precisa considerar aqui é que Deus fala, houve então o primeiro dia. Certo? Então qual é a concepção de dia para Moisés aqui? Vá comigo para Êxodo 20, por favor. Verso 8. Vocês encontraram, irmãos? Certo? Lembrem-se do dia de sábado para o santificar. Essa palavra dia de sábado
se refere a que período de tempo? Um dia de 24 horas, que é o sétimo dia da semana. Devemos lembrar que a palavra sábado não significa sétimo, certo? Significa descanso. E ele se dá no sétimo dia na antiga aliança. E ele se dá no primeiro dia na nova aliança. E ele também tem uma referência eterna, escatológica. Sábado eterno, o descanso eterno. Então, logo, Deus não ensina apenas que nós devemos parar as nossas atividades de trabalho para descansar, mas devemos parar para adorá-lo. E haverá, de fato, uma cessação de um trabalho angustiante, né, de cardos e abrolhos, onde estaremos no descanso eterno nos céus. Mas nesse descanso eterno, no reino eterno, haverá trabalho. Haverá trabalho, certo? Aquele que pensa que vai ficar tomando água de coco, se balançando na rede, na eternidade, não vai. A diferença e a maravilha é que você estará com o corpo glorificado, né? Isso é maravilhoso, isso é magnífico, né? Mas lembremos que antes do pecado entrar no mundo, Adão trabalhava. Eva também tinha muitos afazeres. Mas vamos lá, já sabemos aqui que a referência a dia, no versículo 8, é um dia de 24 horas. Verso 9. Durante 6 dias você pode trabalhar. Qual é a medida de tempo aqui desses 6 dias, cada um deles? 24 horas. Verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o seu estrangeiro, das portas para dentro. Veja agora, verso 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Em quantos dias Deus fez a terra, fez o mundo, fez o universo? E qual a medida de tempo desses 6? 24 horas. É assim que Êxodo nos ensina. A concepção de Moisés aqui não eram de grandes eras ou de lacunas. Deus fez em 6 dias. Né? Primeira coisa muito lógica é que ele tem poder para isso. Amém, irmãos? Ele pode fazer em 6 dias. Ele pode chamar tudo à existência e essas coisas virem à existência. Jesus falou para um morto que estava em decomposição e ele saiu do túmulo perfeitamente, né? Fisicamente perfeito. A palavra dele, nós já vimos isso, a palavra de Deus tem o poder construidor, renovador. Então Deus pode fazer, mas não apenas pode criar o universo em 6 dias. Ele fez. Essa é a concepção do pensamento hebraico e ainda hoje do pensamento dos judeus. Uma outra coisa que eu quero considerar com vocês aqui, e creio ser importante, é com respeito ao que está aqui no verso 3. Veja, haja luz e houve luz, Deus viu que a luz era boa. Mas quando nós lemos mais à frente, nós vamos observar que Deus cria os astros, não no mesmo tempo que cria a luz. Os luminares. Na cultura egípcia, os astros eram deuses. São deuses, né? No politeísmo egípcio. Os animais são vistos como Deus. A natureza é vista como deusa. Interessante que o pensamento científico pós-moderno, sem Deus, ligado a uma concepção religiosa de nova era, chama a natureza de mãe natureza. Entenda essa frase. Mãe no sentido de ser originadora. Então tudo vem da natureza. A natureza providencia todas as coisas. A natureza é a substância essencial. Ok? No mundo antigo nós observamos que Baal era um deus cultuado nos povos do Antigo Oriente Próximo, e que a ideia era que quando chovia, Baal estava fertilizando sua esposa, a terra. Percebe que essa concepção de mãe natureza é muito antiga? Então a terra é aquela que gerava todas as coisas pela sua união
com Baal. E o que é que Deus está fazendo em Gênesis 1? Baal não. Eu criei todas as coisas. O que é que Deus nos ensina através de Gênesis 1? Não existe uma mãe natureza. Existe um Deus criador de todas as coisas. As coisas não provêm naturalmente da criação. Elas provêm da mão e da mente de um criador. O que é que Deus estava ensinando ao povo hebreu aqui? Isso é importante percebermos, irmãos. O povo, ao que tudo indica, estava no deserto, quando isso é registrado, e o povo de Deus vai ler isso mais tarde em várias ocasiões. Deus está reconfigurando a mentalidade dos hebreus, para que eles não pensassem mais no mundo e nas origens com uma mentalidade pagã, mas com uma mentalidade a partir da revelação de Deus. Isso é muito importante para nós, porque temos muitos cristãos que têm um entendimento de que a sua fé não pode se misturar com o seu pensamento científico. Ou, melhor, a sua fé tem que ser adaptada ao seu pensamento científico. Se o que você aprende na igreja vai de encontro ao pensamento científico, o que muitos cristãos no nosso tempo têm optado, o pensamento científico. O que é isso? Isso é dizer que a palavra de Deus é corrigível. E esse é um pensamento arcaico, ou muitas vezes até houve um erro. Dr. Marcos Weber falou ontem de uma fala de um grande filósofo do nosso tempo, dizendo que os apóstolos não souberam ler direito o Gênesis. É impressionante isso. Porque isso desconsidera, essa é uma análise tão falsa, tão fraca, que isso desconsidera que a leitura dos apóstolos sobre os textos do Antigo Testamento e o uso desse ensino que eles leram, sendo registrados por sua pena, é inspirado. É inspirado por Deus. O Espírito Santo inspirou. E mais, Jesus assevera Gênesis, como está se dizendo em Gênesis. Então Jesus está dizendo, no princípio, como foi escrito, é princípio para hoje. Jesus está confirmando o que está escrito lá no Antigo Testamento. Os apóstolos não tiveram a leitura errada ou enviesada. Nós temos no nosso tempo isso porque queremos adaptar as coisas. Outra coisa que nós devemos considerar aqui, eu vou tratar sobre o homem na próxima semana, sobre a humanidade, sobre a criação da família, mas o que nós podemos considerar aqui é que todos esses dias, todo esse processo criador de Deus, vai mostrando como Deus construiu todas as coisas, mas vai mostrando também que Deus deseja que o seu povo tenha uma mentalidade cultural governada pela revelação. Pela revelação. Isso não quer dizer que não possamos dialogar com a cultura, isso não quer dizer que não possamos ler, considerar, aprender, mas isso quer dizer que nós precisamos observar todas as coisas por meio de uma lente, por meio de um óculos, a palavra de Deus. Muitos dos nossos jovens entram na universidade e, na verdade, eles estão entrando num templo pagão de culto a falsos deuses. Pastor, então os jovens não devem ir para a universidade? Acho que devem. Mas eles precisam de treinamento. Eles precisam de treinamento. Daniel e seus amigos estavam em Babilônia. Estudaram todas as ciências naquele período. Moisés, o próprio Moisés, foi instruído, diz o texto sagrado, em todas as ciências egípcias. Eles leram. Daniel e seus amigos leram sobre astrologia, né? Havia uma união muito intensa ali. Hoje a gente tem uma divisão de astronomia e astrologia, mas naquela época era uma coisa quase separável. Você estudava cientificamente, mas isso estava ligado a um pensamento religioso. Mas hoje o que nós observamos na ciência é basicamente o seguinte: nós devemos analisar a parte da religião, sempre separado da religião. Você não pode ter o pressuposto da religião. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade científica. Você parte de um pressuposto sempre. Não, eu vou partir aqui de algo neutro. Eu vou ser neutro. Ok. Então, se eu digo, eu creio que Deus criou todas as coisas. Não. Mas você não é neutro?
Se propõe, então, a investigar essa verdade, em termos também científicos. Há sempre uma opção religiosa. É impossível desvincular a ciência da religião, em todos os termos. Porque o que nós mais vemos é o seguinte: você tem um cientista que se professa ateu. Será que o ateísmo não é uma manifestação religiosa? Não, não tenho religião, sou ateu. Você tem que ser ateu. E Deus é tão importante para você que você precisa confirmar e afirmar que ele não existe. Que ele não existe. Então não existe uma neutralidade no pensamento humano. Nada. Nós somos seres adoradores em todos os aspectos. Em todos os aspectos. O que me preocupa é que muitas vezes, principalmente jovens, encontram no estudo científico uma espécie de libertação de sua razão oprimida e cativa da religião. Ele escutou quando criança a irmã Zezinha dizendo na classe dos Cordeirinhos do Senhor: Deus criou todas as coisas em 6 dias e viu que era bom. Aí eles escutam o doutor fulano das quantas, PhD das galáxias, dizendo: não, o mundo é fruto de um processo que descarta Deus. Aí qual a ironia divina? A irmã Zezinha estava certa. A irmã Zezinha estava certa. Mas ela é ignorante. Mas ela é uma pessoa não estudada. Dietrich Bonhoeffer fala uma coisa interessante no seu livro Vida em Comunhão. Ele diz o seguinte: um crente cheio do Espírito Santo e conhecedor das Escrituras terá mais profundidade em aconselhar uma pessoa oprimida e sofredora do que um PhD em psiquiatria. Por causa da operação do Espírito Santo. Eu não estou invalidando a ciência, mas estou dizendo de como Deus opera na vida humana. Nós muitas vezes estamos substituindo nossa fé por outra fé. É só isso. Substituir a fé por outra fé. Mas porque muitos têm optado por uma posição intelectual que descarta Deus. Isso não é basicamente fruto de uma convicção intelectual. Isso é primariamente fruto de uma opção moral. Moral. Eu preciso que Deus não exista, porque eu quero viver de outro jeito. Então, se Deus existir e o que ele diz é verdade, isso me incomoda. Isso me incomoda. Então, eu preciso de outro caminho que descarte Deus para que eu justifique a minha forma de viver ou a forma que eu desejo viver. Quando Deus fala tudo isso aqui que nós vimos, Deus está dizendo: eu fiz todas as coisas para a minha glória. Essa é a finalidade da criação, é para a sua glória. E quando Deus faz tudo para a sua glória, ele nos alcança com muita bondade, porque há tanta bondade de Deus na criação que isso transborda como um copo cheio de água e vai alcançando todas as suas criaturas. Salmo 103 e 104 falam isso. Essa bondade de Deus na manutenção da criação, não só quando a fez, mas como ele a sustenta, vai alcançando todos os homens. Imagine se Deus cerrasse todas as fontes de água. Imagine se Deus dissesse: durante 20 anos não irá chover no Brasil. Imagine se Deus cancelasse ou vetasse todos os recursos naturais que nós precisamos para viver. Imagine se não tivéssemos mais condição de criar gado, não tivéssemos condições climáticas de plantarmos. Imagine se esse caos viesse sobre nós. O que a ciência poderia fazer por nós? A ciência estuda o que Deus fez, irmãos. Então, é Deus que provê material de estudo para a ciência. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Só existe ciência por causa de Deus. Porque Deus é quem provê tudo isso. E Deus viu que era bom. Deus quer que estudemos esse livro, o livro da criação. Deus quer que nós conheçamos melhor a mente humana, conheçamos melhor as formas de sustentar a humanidade. Deus quer que avancemos no pensamento
médico, nas ciências médicas. Deus quer que avancemos em todas as áreas do conhecimento humano. A ciência verdadeiramente se multiplicará, como já tem se multiplicado, mas Deus quer que o seu povo entenda que isso deve ser feito para a glória do seu nome. E Deus glorifica o seu nome em toda a sua criação, mesmo através daqueles que não creem que Deus existe. Acho que alguns aqui já tiveram essa experiência, e eu já vi isso acontecer várias vezes. Um médico dizer a um paciente: tem 6 meses de vida. Sinto muito. E esse paciente olhar para o médico e dizer assim: o meu Redentor vive. Eles dizem algo semelhante ao que é registrado em Daniel. Se ele quiser nos livrar, ele o fará. Se ele não quiser, nós estaremos com ele. Não é? Se eu ficar vivo, ele estará comigo. Se eu morrer, eu estarei com ele para sempre. Gênesis nos mostra que Deus não é apenas o Criador. Ele não deu apenas a corda no relógio e saiu. Ele é o sustentador. Você comeu hoje, foi ele que proveu. Você dormiu numa cama, foi ele que proveu. Você tomou algo tão insignificante para nós como um copo de água hoje. Se Deus não tivesse criado a água, como é que nós íamos viver? E nós precisamos de água, né? Você já teve sede sem poder beber água? Uma coisa é você ter fome. Aí você enche o bucho d'água e fica mais tranquilo. Mas você já teve o aperreio de não ter água para você beber? É de enlouquecer, viu? A cabeça de barro de um nordestino. Mas Deus nos sustenta. Deus viu que tudo isso era bom. Isso ia cair num processo de degradação na sua criação, mas que não quer dizer que Deus perdeu o controle da coisa. Deus tem uma história traçada para a redenção, não apenas dos homens, da igreja, mas para a redenção do cosmos como um todo. Talvez na nova terra os estudos científicos ainda avancem, mas não para ajudar os homens a viver numa condição de pecado, mas apenas para cultuar a Deus, dizer: Ele é magnífico. Nós estudamos a criação no estado de queda e agora estamos estudando a criação no estado de glória. E se lá nós já vimos muita glória, mesmo no estado de queda, aqui veremos maior glória no estado de exaltação de toda a sua criação. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, pela tua palavra, pelo teu poder, pela sustentação de tua mão a tudo que o Senhor criou. Obrigado porque o Senhor alimenta os animais. E porque o Senhor alimenta os animais, nós podemos comer carne. Obrigado porque o Senhor nos dá água. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós com o clima. Sabemos que o clima da criação também sofre diante da queda, mas o Senhor tem nos dado graça. Obrigado porque o Senhor nos tem dado inteligência. O Senhor deu inteligência ao homem para criar aquecedores em tempos gelados. O Senhor deu inteligência aos homens para que criassem sistema de refrigeração, para que possamos viver de modo mais confortável. É o Senhor que provê tudo isso para nós. E o teu servo Moisés registrou isso, Senhor, para dizer essa verdade histórica e para trazer consolação ao nosso coração. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as divinas consolações